Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, essa questão aqui caiu na prova do vestibular do ITA em 1975. É uma questão bastante antiga, mas que tem uma ideia muito interessante aqui de conceitos por trás dela. Só trocar aqui a cor, pronto. Que envolve este ponto aqui, ó, uma associação, um circuito que possui capacitores. É bastante interessante essa ideia, tá? Mas vamos ver. Primeiramente, alguns pontos a se entender, né? Na questão não tinha esse símbolozinho aqui, o terra, eu só coloquei ele para me indicar o 0 volts, que a gente pode supor onde quiser. Eu sempre gosto de colocar perto da fonte de tensão, porque facilita, porque daí aqui eu sei, por exemplo, ó, que eu vou usar um V menos igual a 0 volts, e aí em consequência aqui um V mais igual a 90 volts, que é o que está aqui. Tá? Mas isso é questão de notação, porque a gente pode colocar o zero onde quiser, porque o que interessa depois, na maioria das questões, é, na verdade, as diferenças de potencial. Mas bem, primeiramente, veja só, o que acontece? Quando eu tenho esse circuito ligado, tá? Eu vou ter aqui, neste ponto, um certo potencial mais, tá? Porque como aqui está o positivo aqui o negativo, eu vou ter quedas de tensão para esse lado. E aqui, então, vou ter quedas maiores, eu posso colocar, então, como um V menos. Tá? E bem, tem esses dois capacitores, o CA e o CB. Tá? O que acontece? Como ele é submetido deste lado a um potencial positivo, um potencial maior, enquanto aqui um potencial menor, aqui deste lado ele acaba, né, sofrendo uma polarização, vamos dizer assim, né, vai ter, né, as cargas vão se jogar de um lado e para o outro, de forma que eu vou ter as cargas positivas acumuladas do lado oposto. Né? A gente pode pensar, embora seja potencial maior e menor, pode pensar em positivo e negativo. E aí, né, as cargas negativas vão se atrair para o lado positivo, cargas positivas lado negativo. Que é o que o capacitor faz, acumula carga, né? Até o ponto em que o potencial, ou melhor, a DDP desses dois vai ser igual à diferença, né, desses dois potenciais. Né? Só que com do sentido oposto, de forma que depois de um certo tempo, né, um capacitor sobre tensão contínua, isso aqui é bastante importante, a corrente elétrica que passa por este ramo acaba sendo nula. Ou seja, não temos passagem de corrente elétrica aqui. E isso aí acaba sendo bastante útil, né? Porque agora o que nós temos, né? Como não passa corrente elétrica nesse ramo inteiro por causa dos capacitores, que é isso que o capacitor vai fazer, ele vai carregar até que a tensão dele fique com, né, os sinais invertidos ao potencial que ele é colocado, ou a DDP que ele é colocado, melhor dizendo. De forma então que ele vai cancelar a passagem de corrente naquele ramo em que ele está. No caso, como só temos dois capacitores, então não vai ter corrente nenhuma passando nem por aqui, nem por aqui. De forma que eu vou ter o quê? Apenas essa associação, ó, os resistores R1, R2 e R3, certo? Como esse ramo inteiro não vai estar presente, eu tenho o que seria equivalente a uma associação em série. Tá? Dessa maneira aqui, tem aqui o meu potencial de 90 volts, tá? Tem aqui o meu resistor 10, aqui tem o outro resistor 10 e aqui, né, fazendo um rápido rascunho horrível, um outro resistor 10, uma associação em série, né? De forma que, olha só que legal, a gente pode então determinar a corrente elétrica que passa por eles. Claro, a questão pede aqui, né, qual era o valor. Na verdade, era uma questão de vários itens, que pedia, né, dizia várias afirmações, tinha que dizer qual delas estava correta. Vamos achar tudo aqui que é interessante a trabalhar dentro dessa ideia. Então, primeiro ponto, né, determinar a corrente elétrica. Primeiramente, então, a resistência equivalente vai ser simplesmente R1 mais R2 mais R3. Como os três resistores são de 10 ohms cada um,
Então, vamos fazer uma soma de 10 mais 10 mais 10, né? Então, 10 mais 10 mais 10, vamos ter, então, uma resistência equivalente de 30 ohms. Tá? Aqui eu acabei escrevendo 30 ohms porque, né, onde eu fiz essa esquematização, ele não conseguia colocar o ômega ali. Mas não tem problemas, certo? Pois bem, então essa resistência equivalente. Pela lei de Ohm, a diferença de potencial U, ou a DDP, vou chamar de DDP que é mais fácil, é igual ao produto da resistência vezes a corrente que passa. Bem, então se eu isolar a corrente então vai ser a diferença de potencial divididos pela resistência. No caso, a corrente total que passa no circuito vai ser igual a 90 volts, que passa fornecido pela fonte, divididos pelos 30 ohms, que é o que está sendo a resistência equivalente no circuito. Ou seja, vamos ter aqui uma corrente elétrica de 3 amperes. Tá? Determinamos aqui, então, a corrente elétrica. E veja que agora a gente pode simplesmente ir seguindo, porque o que vai ser o ponto interessante agora? É importante. Deixa eu até apagar isso aqui. É justamente determinar o quê? Quanto vale esse potencial, V+, e quanto vale esse potencial que eu vou chamar de V-. Né? Veja que eu usei U para me referir à diferença de potencial, ou seja, que é um A menos um B. Tá? Por isso que eu estou usando o U é de diferença. O V eu estou usando de potencial pontual, potencial mesmo, não da diferença dele. Mas como é que eu posso determinar isso, né? Eu posso justamente utilizar, né, essas resistores e sabendo que a corrente que passa por eles é de 3 amperes. Então, por aqui, ó, eu sei que passa uma corrente de 3 amperes. Por aqui, eu sei que passa uma corrente de 3 amperes. Opa, saiu o A meio estranho aí. Tá? E por aqui, passa uma corrente de 3 amperes. Tá? Pronto. Tá? E bem, novamente, agora a gente vai em segundo ponto determinar os potenciais V+ e V-. Tá? Como? Bem, o que acontece? A diferença de potencial, quando a gente mede, ele é nada mais também entendido como uma queda de potencial provocado por um resistor, que é igual a R vezes Z. Ou seja, para R1, temos que a diferença de potencial sobre ele vai ser os 10 ohms vezes a corrente que passa por ele. Ou seja, temos 30 volts aqui. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui o zero, né, para determinar. Né? Se aqui eu começo com 90 e eu passo por esse resistor, como a diferença de potencial sobre ele é 30, então ele vai causar uma queda de 30 volts. Então esse V+ passa a ser 60 volts. Por quê, né? Novamente, porque aqui, deixa eu só pegar o vermelho aqui. Porque aqui, temos uma queda de, né, temos uma diferença de potencial de 30 volts. Então, eu vou fazer no fim 90 fornecido, menos 30, né, o potencial aqui é 90, menos 30, causado pela queda no resistor 1, que vai dar 60 volts. Que vai ser, então, 60 volts até encontrar com qualquer outro componente, né, tomando os fios como ideais aqui. Por isso ali que eu peguei. Então, o V+ ali vai ser o quê? Os 90 fornecidos pelo potencial positivo da fonte, menos a queda provocada pelo primeiro resistor. Então vai dar os 60 volts. E bem, vejamos aqui. Seguinte, que até aqui mantemos esse potencial de 60 volts. E quando passa por R2, como R2 também tem 30 ohms, né? Isso aqui também vai valer para R2, então temos exatamente a mesma conta a se fazer, também vai provocar uma queda de 30 volts. Na verdade, como os três são iguais, ficaria 30 para cada um de queda, né? 30, 30, 30, fecha os 90. Então, dos 60, como temos uma nova queda, né?
essa nova queda, aqui o preto, vai causar um potencial, né, vai reduzir de 60 para 30 volts, que também vai ser desse ponto, né? Porque, novamente, veja, aqui 60. Quando sofre a queda, cai para 30. Só que esses 30, ó, vão ser 30 até chegar em algum outro componente. Então, toda essa parte que eu demarquei está nesses 30 volts. Tá? Então, veja, a gente usou aqui o quê? Só a primeira lei de Ohm e a soma das resistências. Dá para usar com lei de Kirchhoff, dá para fazer várias coisas. Mas a ideia é a gente está fazendo isso tudo, só que só entendendo o circuito. Isso é interessante de o que dá para trabalhar nessa questão, o que a gente consegue entender daqui. E bem, veja que agora eu tenho V+, né, que é de 60 volts, e V-, que é de 30 volts. Então eu posso agora fazer o seguinte, desenhar esse circuito aqui, né, desenhar esse conjunto de dois capacitores. Tem dois capacitores, CA e CB, e o que eu sei é que entre eles, se eu fizer, né, se eu medir com um voltímetro, eu vou registrar então o valor, né, de 60 volts de um lado, menos 30 do outro. Então, uma diferença de potencial elétrico de 30 volts entre eles. Fazer isso aqui em cima melhor. Bem, como já determinamos ali o valor da corrente de 3 amperes, eu vou pegar e eliminar isso tudo. E aí a gente vai ter o seguinte, redesenhando, veja, eu tenho aqui, né, o meu par de dois resistores em paralelos. Fazer aqui os palitinhos, pronto. Ficou bem errado, ficou. Fazer aqui o que seria o voltímetro. Aqui a ligação do voltímetro nos dois pontos para medir. O que ele vai indicar? Vai indicar então 60 de um lado, menos 30 do outro. Então 60 volts. E bem, é importante ver que esses 30 volts vão ser aplicados tanto no capacitor CA quanto no CB. E aí acaba sendo útil fazendo o que agora é interessante, né? Achamos corrente total, achamos a diferença de potencial em cada resistor, as quedas que eles causam. Vemos também que de início que não vai passar nenhuma corrente elétrica por estes dois, justamente pela questão da carga que eles acumulam. Mas bem, como determinar então a carga elétrica acumulada nesses dois capacitores? Bem, aí a gente vai ver que a quantidade de carga em um capacitor QA vai ser igual à sua capacitância CA vezes a diferença de potencial que lhe é aplicado. Para QB, a mesma coisa, a diferença de potencial, a capacitância vezes a diferença de potencial que lhe é aplicado. Só que os dois estão, né, sob a ação de 30 volts. É uma conexão em paralelo, as tensões, as diferenças de potencial são iguais em ambos. Então é só aplicar a capacitância. Como temos em CA 200 nanofarads, vamos ter então 200 vezes 10 na menos 9 farads, vezes a diferença de potencial que é de 30 volts. E em CB, 100 nanofarads. Então 100 vezes 10 na menos 9 vezes 30 volts. Aqui vamos ter 6.000 vezes 10 na menos 9 coulombs, né, que carga aqui usando Faraday e usando volt, vamos ter coulombs. E aqui vamos ter 3.000 10 na menos 9 coulombs. Só que veja, né, aqui seria 6.000 nano, só que esses 6.000 a gente pode transformar em 6, 10 na 3, que no fim vai dar 6 microcoulombs, e aqui vai dar 3 microcoulombs, né? Aqui então as quantidades de carga no capacitor A e B. Veja que, né, o capacitor com maior capacitância teve maior quantidade de carga, que é justamente o ponto ideal, afinal a capacitância mede isso. E aí a gente acabou tendo, né, os dois valores.
Então ali, de resumo, o que acabamos obtendo, né? Deixa eu apagar aqui que é melhor, pronto, certo? Então a corrente total que passa no circuito é de 3 amperes. Nos capacitores CA e CB, essa corrente é zero, porque como eles estão totalmente carregados já, então não acabam tendo corrente por ali, já que elas, né, aplicam uma DDP oposta aos que está sofrendo. A queda de tensão em cada resistor R vai ser justamente de 30 volts, tá? E as quantidades de cargas acumuladas em A e B deram 6 microcoulombs e 4 microcoulombs. No caso, a questão, né, o item certo se referia à quantidade de carga elétrica acumulada pelo capacitor CA, que era de 6 microcoulombs, e o restante estava incorreto. Dizia, inclusive, uma das questões que não haveria corrente elétrica passando em nenhuma parte do circuito. Mentira, ele só não vai passar na região onde temos ali os capacitores totalmente carregados, porque daí eles justamente vão impedir por ali a passagem. Mas no restante, acaba, né, percorrendo corrente elétrica, certo, pessoal? Então, questãozinha bem boa de trabalhar aqui vários pontos, vários assuntos, conceitos dentro da parte de eletrodinâmica, análise de circuitos. E bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, perguntas, podem postar nos comentários. E bem, não deixe de se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!